Então, boa noite, pessoal, né? Sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros, do nosso grupo de estudos, né? Eu sou Wagner, psicólogo, e estou aqui, né? Hoje eu vou apresentar mais uma vez, né? Lembrando que está sempre aberto para quem quiser apresentar os textos também, não precisa ter receio de, apresentar alguma coisa errada, ou não apresentar com tantas coisas, né? Porque todo mundo está no seu processo, está na sua etapa de aprendizado e desenvolvimento, né? Então, não tenham medo de querer apresentar também, tá? Bom, então hoje eu vou agora trocar aqui para mim a tela de apresentação, né? Então, agora eu não estou vendo mais vocês, ok? Então hoje nós vamos falar de fundamentos metodológicos, né? Nas minhas aulas, né, de psicologia histórico-cultural, eu geralmente utilizava o capítulo 1 do livro A Construção do Pensamento e da Linguagem, né? Mas até o Gabriel, que sugeriu essa lista de textos, né, sugeriu esse capítulo 2 e já era um capítulo que eu estava utilizando já fazia um tempo, né, desde que saiu o livro, que é a segunda aula, né, a questão do método na pedologia. Ele é basicamente, né, muito parecido com o capítulo 1 do Construção do Pensamento e da Linguagem, mas eu acho ele muito mais acessível, né, o Vygotsky, ele tenta ser mais didático nesse livro, né, no livro Sete Aulas dos Fundamentos de Pedologia, era um curso de formação de pedólogos, né, então eu acho que isso ajuda um pouco. Então, como sempre, né, dá um certo contexto, um contexto histórico, né, esse livro, que aqui no Brasil tem um prefácio da Zóia Prestes, que é a tradutora. Infelizmente, o prefácio, ela traz algumas questões, né, de você é um stalinismo, né, então ela, sem referências, a Zóia Prestes é uma ótima tradutora, mas ela comentando o período histórico, assim, é complicado, para dizer o mínimo, né. Não que isso seja uma questão só dela, uma questão que permeia toda a academia brasileira, né? E também por algum motivo que ela não soube explicar também, até perguntei numa live para ela não soube explicar muito bem por que que ela colocou aquele texto de crítica horrível, né? Se fosse para colocar um texto de crítica, mais ou menos da mesma época, melhor ter colocado o texto de crítica do Leontiev. Ele também faz um texto muito crítico a esse livro do Vygotsky, né? Mas, enfim, né? Então, mas o que interessa para nós mesmos nesse livro são as 7 aulas. E aí, falando um pouco, né? São literalmente aulas, tá, pessoal? Então, foram aulas que o Vygotsky deu no Instituto Pedagógico de Herzing, entre 32 e 34, né? As aulas foram mimeografadas, né, e distribuídas entre os alunos pelo diretor, que aparentemente, né, ele foi morto acusado de ser trotskista, né, a gente sabe que ali no período de 36 a 38 a gente tem o chamado Grande Expurgo, né, então muitas pessoas são, de fato, né, isso não pode ser negado, muitas pessoas foram mortas, né, nesse período, né? No entanto, né, essas aulas, elas foram preservadas, né, inclusive por causa do decreto de 1936, aparentemente grande parte desse material se perdeu, né, com o banimento da pedologia, mas os arquivos, né, de um dos estudantes, né, desse Korotayev, a filha dele publica em 2001, né, todas as aulas. Até então, a gente tinha saído em inglês só a quarta aula, né, que é o famoso problema do meio,
em inglês, e em português saiu em 2010, com alguns erros de tradução bem complicados, né? Mas só a quarta aula que é onde tem o famoso conceito de vivência, né? Então a gente tem essa questão da pedologia, né? A pedologia, eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, mas a pedologia, então, foi banida da União Soviética em 1936, por conta que muitos pedólogos, né, eles usavam os testes psicológicos de forma, inclusive, eugenista, mas nesse banimento da pedologia acabou tendo um certo fogo amigo, né, essa é pelo menos a minha interpretação, e aí pessoas como Vygotsky, né, o Elkonin, etc., né, o Vygotsky póstumamente, né, ele já tinha morrido em 1934, mas suas obras ficaram banidas até 1954, se eu não me engano. E aí a gente tem questões de tradução, né, até era parte dessa apresentação, eu trazia alguma coisa, mas eu achei que ia ficar muito longo. Quem quiser, tem lá no Discord, na biblioteca, tem o curso de fundamentos de psicologia vigotskiana, e lá a Priscila Marx fala um pouco das questões da tradução, né, e etc. Bom, então, o texto é um texto sobre pedologia, né, então a gente precisa, para entender o que o Vygotsky está falando um pouco, né, explicar, se bem que em vários textos, pedologia foi traduzido como psicologia infantil, psicologia da criança, né. A pedologia, então, é um estudo, né, que tentava entender a criança como um todo, uma espécie de psicologia infantil, com pediatria, com puericultura, né? Ela surge no final do século XIX, inclusive o Piaget, né, ele trabalha um tempo com o Instituto do Trapahead, que era um pedólogo, né? Mas essa é uma ciência que ela meio que vai morrendo. E depois da Segunda Guerra Mundial, ela basicamente desaparece, né? E aí ela se desmembra em várias especialidades, é incorporada, né, pela pediatria, pedagogia, etc., né? Uma outra coisa que é interessante é que o que é desenvolvimento para o Vygotsky, né? Então, desenvolvimento é o surgimento do novo, uma nova função psicológica, uma nova organização das funções psicológicas, né? Isso que vai ser entendido como desenvolvimento para o Vygotsky, né? Esse desenvolvimento ele não é simplesmente maturacional, não há uma coisa assim de simplesmente passar o tempo de desenvolvimento biológico do corpo, né? Mas tem toda uma questão histórica, cultural, etc., né? Bom, então vamos lá. Ainda algumas clarificações, tá? Então, o Vygotsky, nesse texto, e em todos os textos dele, na verdade, né? Ele vai usar os termos metodologia, método, e às vezes até procedimento de forma sinônima, né, intercambiável, né? Tem até uma palavra em russo que é metódica, né, que ele usa muitas vezes como metodologia e método. Tem inclusive, né, um pessoal do Brasil que fala que método é o mais geral e metodologia é o mais específico, o que eu discordo muito, né, porque se a gente pegar inclusive a etiologia da palavra, né, metodologia é o estudo do método, e o método é a forma de ação, a forma de pesquisa, né. Então, apesar do próprio Vygotsky, naquela época, a ciência, né, não tinha esse rigor com essa nomenclatura, hoje em dia a gente já tem, né, então eu acho importante, né. Então, metodologia é o mais abrangente, né, é a acepção filosófica, né, é a parte epistemológica, né. Então, quando a gente está falando de metodologia, a gente está falando, por exemplo, de materialismo histórico dialético. E aí, quando eu falo de método,
eu estou falando de qual que é a forma que eu organizei uma determinada ação, seja de pesquisa ou seja de intervenção, e cada uma das partes desse método é um procedimento, né? Então, eu acho que é importante a gente diferenciar essas coisas, né? Então, basicamente, o que a gente vai discutir hoje é metodologia, tá? Metodologia. Lembrando que metodologia é algo que não é só da academia formal, não é algo apenas da pesquisa. Um bom psicólogo, um bom pedagogo, né, um bom profissional, ele deve saber por que que ele faz as coisas. Não simplesmente, bom, esse é o protocolo, eu sigo o protocolo. Não, por que que segue esse protocolo? Né, que é um conjunto de procedimentos. Por que que eu sigo isso? Por que que eu uso determinado teste? Por que que eu faço um estudo quantitativo? Por que que eu faço um estudo qualitativo? Né? A gente tem que saber de onde que vem isso, né? Por que isso? Né? E quem vai nos informar isso é a metodologia. Uma outra questão importante, né? A gente já viu, é comum até uma discussão de que, assim, se é quantitativo não é da histórico-cultural. Isso é uma falácia, né? Inclusive o Tomella, ele vai trazer essa questão nesse livro do Cultural Historical Psychology, né? Mas eu concordo com ele e discordo. Por quê? Vamos lá. O próprio Vygotsky, ele em vários textos, ele traz dados quantitativos, né? Mas majoritariamente nos textos nós vamos ter dados qualitativos, ou seja, um método qualitativo, muito mais do que quantitativo. Mas ele usa testes também, inclusive ele fala, quando ele vai falar de zona de desenvolvimento proximal, ele fala de teste QI, né? É que tem diferenças dos dois, né? Então, o teste, desculpa o pessoal falando alto aqui, os vizinhos, tá? Então, para que serve o teste qualitativo? O teste qualitativo, né, a metodologia qualitativa, ela serve para saber da causalidade das coisas, eu descrever as coisas, né? Então, saber as causas, saber a forma, a aparência, né, para buscar a essência. Qualitativo é para isso. O quantitativo é para eu comparar coisas. Então, eu saber o quanto que algo que eu investiguei, o quanto que isso acontece em outros lugares. Então, nesse sentido, Tom, ela está certo quando ele diz, olha, métodos quantitativos não nos informam causas. Ele está certo, né? Mas ao restringir a teoria histórico-cultural somente ao qualitativo, ele está errado. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente atuando em lugares de políticas públicas, ou até mesmo numa escola com vários alunos, né? É necessário comparar e ver a abrangência de um determinado fenômeno. Aí não vai ser o qualitativo que vai me informar isso, é o quantitativo. Alguém está com o microfone aberto? Pode fechar, por favor? Mas deixa eu ver aqui quem está com o microfone aberto. Tá, alguém... Tá, parece que a pessoa retirou. Vendi quatro, bota a mão do baco-baco. Vendi quatro, bota a mão do baco-baco. Vendi. Pronto, eu retirei a pessoa, acho que a pessoa entrou só para... Wagner, eu acho que é bom bloquear a entrada, não da pessoa, para não entrar de volta. Sim, eu bloqueei. Pronto. Né? Então a pessoa entrou só para nos... Depois eu vou dar até uma filtrada lá no servidor. Se a pessoa estiver por lá também, eu vou tirar ela do servidor. Então, né, a gente tem essa diferença, que é uma diferença importante, então, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o que isso significa? Quando eu pego um teste de inteligência, como VISC, significa aquele score?
Aquele score significa a comparação da pessoa com outras pessoas. Mas ele não me diz, por exemplo, por que que a pessoa é daquele jeito, né? Para isso eu tenho que entender como que funciona aquela função psicológica, no caso, né, o raciocínio lógico, etc., né? Fazer o que o Luiz chama de análise sindrômica. Então, aqui eu trago algumas questões, né? Então, por exemplo, o Vygotsky, né, tem várias denominações. O pessoal não gosta de dar um nome para o Vygotsky, né, da metodologia dele, que é a metodologia marxista, né? Vou ver quem que entrou aqui agora. Deixa eu ver se não é a pessoa que saiu. Não, não é. Tá, então tudo bem. Então, psicologia marxista, psicologia materialista histórico-dialética, né? Então eles vão falar em ciência não clássica, né? O Luria mesmo vai falar em ciência romântica, né? Aludindo ao romantismo, principalmente a forma de fazer ciência do romantismo alemão, né? E que a gente vai ver, inclusive, em outros autores, né? Como Oliver Sacks. Então, tem esse debate, né, de que assim, o Vygotsky, ele é o quê? Ninguém vai falar que todo mundo vai falar, não, o Vygotsky não é marxista, né? Então, tenta-se a todo momento apagar o marxismo do Vygotsky, né? Vygotsky, ele é um cientista materialista histórico-dialético. Deixa eu ver aqui, quem que entrou? Ok. Eu tô meio ressabiado com isso. Né? Então, né, a própria neta do Vygotsky, né, a Kravtsova, vai falar que o Vygotsky tem uma ciência não clássica, né, comparando com a ciência neopositivista, né, a ciência popperiana, ou a ciência pragmática, né. Não, a gente tem que dar o nome aos bois, né. O Luria vai falar, o Vygotsky tem uma influência muito grande do romantismo alemão, né, o Goethe, o Hegel, né, algumas pessoas vão colocar até o mesmo próprio Marx dentro do romantismo alemão, mas, né, o Vygotsky, ele é materialista histórico dialético. Então, vamos lá. Onde que a gente pode, né, compreender o método, a metodologia do Vygotsky, né? O texto mais abrangente disso vai ser o texto O Significado Histórico da Crise na Psicologia, né? Que foi provavelmente escrito em 1927, e a gente tem, né, o capítulo 2 do livro História do Desenvolvimento das Funções Mentais Superiores, né, infelizmente foi traduzido como mentais em português, que é onde está, né, o tal do método genético, né, o texto sobre os sistemas psicológicos, que eu acho que é um dos textos mais importantes do Vygotsky, provavelmente escrito em 30, né, e o problema é o método de investigação, que é o que eu falei, né, o primeiro capítulo lá, do Construção do Pensamento da Linguagem, né. Uma coisa interessante que vai sair agora em português, o Science of Psychology, né, que foi publicado em 1928, né, o Ciência da Psicologia, vai sair esse mês em português, que é uma espécie de resumo do significado histórico da psicologia e que foi publicado, né, o significado histórico da crise na psicologia foi só um manuscrito. Então aqui, nossa, cortou. Pessoal, não saíram as figuras, tá? Tinha figurinhas bonitinhas, mas a minha assinatura do Office expirou, e eu tô só com o LibreOffice e as figuras sumiram, né? Tinham figurinhas bonitinhas aí. Então vamos lá. Então o Vygotsky, ele vai fazer uma espécie de um roteiro, né, uma espécie de caminho, né, de trabalho. Então, primeira coisa, e isso é uma característica do materialismo histórico dialético, tá? Isso não é invenção do Vygotsky. Cada problema e objeto requerem um método específico. O que isso significa? Eu não vou partir
de uma ideia, de um método. Bom, então, chegou a criança, eu vou aplicar tal teste. Não. A partir das características da criança, daquilo que eu necessito de investigar, eu vou determinar o teste. Eu vou fazer uma análise, eu vou fazer uma anamnese, eu vou fazer uma determinada intervenção, eu vou elaborar o meu método de pesquisa, né? Bom, ao olhar para o objeto, eu preciso pensar esse objeto, mas eu não posso ignorar aquilo que já existe sobre esse objeto, sobre essa questão. Então, a primeira coisa é fazer uma revisão do que já existe, né? Mas não uma revisão crítica externa, primeiro uma crítica interna, né? O que a gente vai chamar de negação das teorias, a tal do Aufheben, a tal da suprassunção. A gente vê muito isso, o exemplo clássico que eu já falei para vocês é o Vygotsky criticando o Piaget. Quem que o Vygotsky usa para criticar o Piaget? O próprio Piaget. Então ele vai apontar as contradições dentro da teoria, e aí, a partir daquilo que a teoria apresenta, e aí, a partir dos dados empíricos, né, eu tenho um Aufhebung, uma suprassunção, ou seja, eu tento avançar. Então, o Vygotsky, ele pega a teoria do Piaget, vê as contradições da teoria do Piaget, e junto com os dados empíricos de sua própria pesquisa, ele faz um avanço, né? Então, essa seria, por assim dizer, o roteiro teórico, né? Tá, mas e nessa coleta de dados, como que eu faço? Bom, aqui nós temos vários métodos de intervenção de coleta de dados, né? O método genético, que é importante notar, né? Tem até um pessoal que, enfim, né, eles vão falar que o Vygotsky, essa é a metodologia do Vygotsky, que não tem nada a ver com materialismo histórico dialético. Isso é falso, isso é errado, tá? Deixar bem claro. O método genético não é a grande inovação metodológica do Vygotsky. Essa é uma leitura limitada de quem não leu o Vygotsky, tá? Por quê? Lendo o Vygotsky, fica claro que, inclusive, esse método não é dele. Ele traz de outros autores. Quem que já usava o método genético? Piaget. Piaget, inclusive, vai nomear sua teoria de epistemologia genética, né? Então, o que é o método genético? O método genético é ver a história das causas, a história do desenvolvimento, tá? Ele, por si só, dá conta? Não, porque se apenas ver a história de desenvolvimento fosse suficiente, a teoria de Piaget já tinha dado conta, né? Então, o Vygotsky, ele supera o método genético, ele faz parte. Qual que é uma outra coisa que o Vygotsky utiliza? O método instrumental. O método instrumental, ele também já existe. Quem começa a utilizar o método instrumental, na verdade, é o Luria, né? Mas qual que é a grande sacada aqui? A grande sacada é não somente usar instrumentos para avaliação das funções psicológicas, mas usar usar ferramentas ou signos mediadores de forma a entender funções que já estão consolidadas. Então, por exemplo, uma pessoa ela já sabe dirigir um carro, né? Aqui o Vygotsky vai chamar de fossilizadas essas funções, né? Então, uma pessoa já sabe dirigir um carro. Eu pego e coloco ela para dirigir, ela já dirige, por exemplo, um carro com câmbio, coloco ela para dirigir um carro automático. Ela vai ter que trazer à consciência aquilo que já estava automatizado. E ao fazer isso, eu vou ver como que está se organizando essas funções psicológicas, quais delas estão relacionadas, isso fica mais evidente, e eu vejo como que essa função, né, ela se automatiza de novo. Mas apenas isso é o suficiente? Não. Não.
Por quê? Porque esses dois métodos são os métodos que, inclusive, estão, né, no capítulo sobre método do História do Desenvolvimento das Funções Psicológicas Superiores, mas o Vygotsky escreve no Sobre os Sistemas Psicológicos, de 1930, né, esse texto da História das Funções adiante, ele fala, nós estávamos errados. Por quê? Mais importante do que estudar o desenvolvimento das funções em si, ou seja, como se desenvolve a inteligência, como que se desenvolve a linguagem, como que se desenvolve a memória, e etc, etc, que é inclusive o que o Piaget faz, é estudar a mudança das relações entre as funções. Né? Então, e isso, então, tem todo um impacto. Vejam que eu não jogo fora o método genético, eu não jogo fora o método instrumental, mas eu os supero dialeticamente, né? A tal da suprassunção. Então, aí o Vygotsky, ele percebe, bom, para eu fazer esse tipo de análise, eu preciso de uma unidade de análise, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Outra questão importante, a gente vê na chat, né, Cultural Historical Activity Theory, né, que é a linha americana, né, com Michael Cole, etc., que eles tratam como a mesma coisa ferramenta e signo. Ferramenta e signo, o Vygotsky deixa muito claro que tem usos e consequências diferentes. Não podemos usar somente, são mediadores. Não. Um é um mediador externo para eu mudar o mundo, as ferramentas, e o outro é um mediador interno para eu mudar a mim mesmo e aos outros, os signos. Outra coisa é que, infelizmente, não sei se a gente vai ver esse texto, que seria a aula 3 do livro Fundamentos de Pedologia, né? Mas nós temos métodos de investigação diferentes para estudar as funções psicológicas elementares, que tem uma característica mais hereditária, e as funções psicológicas superiores, que elas têm origem social. Camarada, desculpa interromper rapidinho. Aqui pra galera aqui, tá parado no slide 5 há um tempinho já. Mudou agora. Ixi. Estava aqui? Tá agora interlúdio para nós. Mas estava no slide 5 há um tempão. Tá, ok. Vixe. Depois eu jogo lá no... no Discord, eu jogo os PowerPoints, tá? Mas esse daqui, vocês estão vendo, o roteiro de pesquisa? Apareceu? Lá. Apareceu agora. Ah, eu acho que está dando conflito com o... Tá, eu acho que eu vou ter que, cada vez que eu tocar um slide, eu vou ter que sair e voltar de novo, mas tudo bem. Tá, interlúdio, tá? Aqui é importante, eu estou trazendo esse interlúdio, tá? Porque o Vygotsky, ele fala a todo momento, e todo mundo que fala de Vygotsky, né? Fala de leis, categorias, conceitos, mas ninguém sabe, ninguém usa esses conceitos de maneira certa, né? Inclusive, categoria e conceito, o pessoal usa como se fosse a mesma coisa, tá? E o problema é que tanto o Vygotsky quanto o Marx, o Engels, até o Lenin, né, eles consideram que a gente sabe do que eles estão falando, né? Mas isso daqui a gente vai encontrar no Hegel. Então, isso daqui são níveis de abstração, tá? Níveis de abstração do objeto. Então, a abstração maior, né? Então, abstraindo vários objetos, nós temos as leis gerais, né? Que vão descrever a causalidade das coisas, né? Então, pensa lá na Lei Geral do Desenvolvimento Humano, do Vygotsky, né? Toda função psicológica superior aparece 2 vezes na história de desenvolvimento da pessoa. Uma primeira vez como função
interpsicológica e depois como função intrapsicológica. Né? Essa é uma lei geral. Inclusive, essa lei não é do Vygotsky, essa lei é do Janet. Tá? Então, as leis gerais, elas são assim, numa frase, num parágrafo, elas resumem todo um fenômeno, toda a causalidade de um fenômeno. Aí nós temos as leis específicas, né? Então, por exemplo, as leis do desenvolvimento infantil, que a criança vai ter no adulto e no social a sua fonte de desenvolvimento, por exemplo, né? Aí nós temos as categorias. As categorias, elas são conceitos, mas são conceitos que estruturam e organizam outros conceitos. Então, nesse sentido, por exemplo, dialética é uma categoria na epistemologia, né? A gente pode dizer que, por exemplo, a questão de sistema psicológico, né? Ou, né? Então, mas assim, quando algo vai ser categoria ou não, vai depender do quê? Da própria categoria, do próprio conceito? Não, vai depender do objeto de investigação, né? Então, a categoria vai variar, tá? E os conceitos são as descrições dos objetos, né? Então, por exemplo, quando eu falo, né, a gente pode ter aí a categoria função psicológica superiores, que também é um conceito, mas que abarca e estrutura pensamento, linguagem, etc, 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 né? Então, leis, né, elas descrevem as causalidades, categorias e conceitos, descrevem os objetos, as aparências, né, e tem categorias que vão estruturar esses conceitos. O Vygotsky vai falar dessa hierarquia de conceitos no capítulo 6 do livro Construção do Pensamento e da Linguagem, mas isso daqui, quem quiser entender mesmo isso, vai ter que ir lá no Hegel, no livro 3, tá, do Ciência da Lógica, e no Engels, no Dialética da Natureza, tá? E a gente vai perceber no Vygotsky que várias das leis do desenvolvimento, elas têm uma relação profunda com as leis da dialética. Então, vamos lá, vamos mudar de novo. Aqui. Tá. Então, vamos voltar. Então, quais seriam, então, algumas das características, né, típicas do método do Vygotsky? Primeiro, intervenção intencional, né? Então, mais importante, por exemplo, que muitas vezes aplicar certinho o teste para ter o score correto que vai permitir comparar com a população, não. É eu entender como que a criança tá realizando aquele problema, né? O que está acontecendo, né? Intervir de fato para entender como que estão se dando as relações ali, né? Então, para isso, qual que é o meu foco? O meu foco é a história, né? Então, eu não vou fazer uma análise apenas naquela situação com aquilo que me está aparente naquele momento. Eu sempre vou ter que olhar para a história daquilo, né? Então, se eu estou... Eu tô pegando peixe, mas eu queria estar pegando você, gatinha. Tchau e um abração. Calma aí. Tem alguém que está entrando toda hora aqui. Wagner, Oi. eu acho que é bom colocar alguém de confiança como administrador, porque aí você não precisa sair, a pessoa já tira. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Não, não consigo fazer isso. Eu vim aqui nas pessoas da... Deixa eu ver se tem algum outro lugar que eu consiga fazer isso.
Mas alguém que vai ficar entrando e saindo toda hora, né? Não. Então, esse é da conta paga, mas a conta não é minha. Eu estou usando a conta do... A conta do Bruno, tá? Enfim. Mas vamos tentar continuar, então. Na hora que entrar mais alguém, eu vejo. Então, primeira coisa, o nosso foco é na história. Então, não é à toa que o nome da abordagem é histórico-cultural. Por quê? A gente vai olhar sempre para o movimento do objeto, né? Seja uma função psicológica, seja o desenvolvimento de uma pessoa, seja o que a gente estiver investigando. A gente vai olhar no processo, né? Então, como que esse objeto, né, como que essa função, como que essa pessoa, como que ela muda ao longo do tempo e tentar entender as origens dessas mudanças. Por isso que é um método genético. E como que eu descubro as origens dessas mudanças? Intervindo nesses processos. É um método instrumental, né? E, né, é interessante, eu trouxe isso daqui porque, assim, a gente vai ter alguns pesquisadores, como, por exemplo, o Yanis, que ele vai falar, não, o Vygotsky ele não é marxista, ele é um gestaltista, tá? E sim, a Gestalt, né, tem um impacto muito grande na teoria do Vygotsky. Por quê? O que é Gestalt? Gestalt é essa ideia de totalidade, né? Então, o, o Hegel, né, o Marx, eles vão usar essa palavra, totalidade, né? O Vygotsky vai usar unidade, né? O Vygotsky cita muito Goethe, né? E aí, por Goethe, a gente tem, por exemplo, a unidade do organismo, a célula. Né? Uma outra coisa que é interessante, que vem da Gestalt, né, e do Goethe também, é a ideia de Bildung. Bildung tá aqui, né? É o produto final e o que está em processo de produção, né? Então, quando a gente olha para a ideia de desenvolvimento do Vygotsky, é muito próximo da ideia de Bildung alemão, né? Desse processo que muitas vezes também é chamado de cultivo cultural, né? Então, um desenvolvimento ativo e consciente, intencional, né? Então, tem-se essas ideias, sim, mas, mais uma vez, o Vygotsky, ele tem influência da Gestalt, tem influência do Goethe, tem influência, né, da filosofia alemã, muita. Isso torna o Vygotsky gestaltista? Não. Por quê? Porque o Vygotsky suprassume dialeticamente essas questões, né? Então, ele usa disso, sim, mas dentro do materialismo histórico dialético, né? Ai, tá errado. Aqui é um conceito, eu vou explicar um pouco isso que eu estou usando já desde o começo, que é esse termo, né, inventado, chamado suprassunção, suprassumissão, em alemão é Aufhebung, que é a tal da negação da negação. Eu vou ler alguns trechos aqui, tá? Desculpa. O conceito hegeliano de Aufhebung, que foi trazido como suprassumissão na língua russa Snatie, eu acho que é assim que pronuncia, expressa o processo dialético de superação e preservação ao mesmo tempo. Hegel usou o conceito de suprassumir em sua conexão interna com o conceito de mediação como oposto ao imediatismo. E aí aqui é uma citação do Hegel. O nada é o imediato. Algo suprassumissado é, pelo contrário, algo mediado.
Ou seja, o imediato é aquilo que eu simplesmente, né, os sentidos captaram. Mas esses sentidos, né, eles são decompostos, transformados e são sintetizados em algo novo, que é o objeto que eu estou vendo, né? Então, eu tenho uma destruição e uma criação ao mesmo tempo, né? Então, o conceito de Alfheim tem 3 significados: cancelar e rejeitar, manter e preservar e levar a um nível superior. Então, a negação da negação inclui todos esses momentos interconectados do processo de desenvolvimento histórico de um todo orgânico. A negação da negação não é uma simples reconciliação ou combinação de opostos, como é aceito pelos adeptos do ecletismo. O Vygotsky, ele é contra o ecletismo, tá? E inclusive, aquela ideia, né, aliás, eu vou chegar nisso. Além disso, a lei da negação não é chamada de síntese simples, uma reconciliação de teses e antíteses com base no esquema de tríade. Esse tipo de entendimento mecânico eclético da síntese não tem nada a ver com a dialética. A lei da negação faz sentido apenas como base em uma investigação sistemática de uma coisa concreta em desenvolvimento. O duplo significado do termo supra-assumir descreve a natureza contraditória do processo de desenvolvimento, que não é redutível à rejeição total ou à conservação das formas atuais de um objeto. Ok, vamos transformar isso em português. Primeira coisa, aquela ideia muito popular de que, o que é a dialética? Você tem uma tese, aí da tese você confronta ela com uma antítese, né, uma antitese, e da relação das duas, você tem uma nova tese. Não, isso está errado. Tá? O que é isso para Hegel? E o que é isso para Vygotsky? É a transformação interna de um objeto. Então, o que é a tese, por assim dizer? É o objeto. O que é a antítese? As contradições internas do próprio objeto. O que é a síntese? É a forma que o objeto assume com a transformação, com as transformações derivadas das suas contradições internas. Isso parece complexo? É complexo, tá? Hoje em dia, está na moda entre físicos e biólogos, eles falam muito de Aufheben, mas com outro nome. Qual que é o nome? Deixa eu ver quem que é. Vamos ver quem que é. Cadê? Apareceu? Não apareceu? Não sei quem que entrou agora. Não vi. Que é a ideia, né, de... Nossa, me distraiu e fugiu da minha memória. Inclusive, depois eu tenho algumas notícias para dar lá no servidor. Emergência. Emergência no sentido não de algo urgente, mas emergência no sentido de algo que emerge. Então, por exemplo, você, dos comportamentos simples de cada formiga, você tem um comportamento complexo do formigueiro. Né? Então, do comportamento dos indivíduos, você tem o surgimento de algo muito mais complexo que é a sociedade, e assim por diante. Né? Então, né, esse daqui eu estou dando um exemplo de categoria, né? Então, a vivência é uma categoria, mas eu acho que não é. Aqui, isso daqui. Então, para falar, né, para falar desse Aufheben, para tentar dar conta disso, para tentar entender, estudar a psicologia, principalmente a consciência, o Vygotsky, ele trabalha, então, com a ideia de análise por unidades. A gente também poderia chamar, para ficar um pouco mais correto em português, análise de totalidades, ou até análise de gestaltes. Tá? Então, o que é isso? Então, para explicar,
né, essa ideia, o Vygotsky nos dá o exemplo da água. Então, eu quero estudar a água, tá? Se a gente pega a ciência tradicional, eu vou decompondo essa água até as suas menores partes. Vamos fingir que a gente não sabe que existe a física quântica, tá? Aí a gente chega nos átomos da água, hidrogênio e oxigênio. E aí, né, eu vou lá, olho, bom, o hidrogênio ele queima, o oxigênio queima, eu chego à brilhante conclusão de que a água, obviamente, queima, certo? Parece um absurdo, mas a gente faz isso dia sim e dia também na neurologia. A gente toma as partes, funcionamento de um neurônio, ou até mesmo o funcionamento de um gene, está dentro de uma cadeia muito mais complexa, né? Inclusive, a gente está começando a estudar epigenética atualmente, né? E a gente toma as propriedades dessas partes como explicado, explicando o todo, sendo características do todo, né? E o Vygotsky vai falar, não, isso é um erro, né? Obviamente, as características da água não estão no átomo, estão aonde? Na molécula de água. Então, a molécula de água seria a unidade de análise para estudar a água. Então, eu tenho que encontrar, no que eu estou querendo estudar, eu tenho que encontrar aquele fenômeno que ainda tem em si as características do todo. Então, o Vygotsky ele vai dizer, olha, para estudar a consciência, a unidade de análise vai ser a vivência. O Marx, para estudar o capitalismo, a unidade de análise dele foi o valor da mercadoria, e assim por diante. Então, aqui, espero que esteja aparecendo, se movendo para vocês, tá? Não sei se tá, era para tá, mas enfim. Então, a gente pode fazer uma comparação entre tá aparecendo, se movendo para vocês, ou não? Não. Tá não. Não. Oh, tristeza, tá? Imagina as bolinhas aí, os elétrons se movendo, tá? Que para mim tá. Depois eu mando lá no grupo. Mas enfim. Ah, agora tá se movendo, mas tá travando um pouquinho. Tá, ok. Tá movendo um pouco, então tá bom. Então, assim, por que o materialismo histórico dialético ele é interessante? Porque, ao contrário de muitas concepções de ciência, é fundamental o estudo do movimento. O que é na Gestalt, né? A gente tem sempre aquele negócio, né? O todo é maior do que a soma das partes. Por quê? O que é esse mais? É o tempo, né? Então, na molécula de água, ora o elétron está no hidrogênio, ora o elétron está no oxigênio. Essa é a contradição. Por quê? Quando o elétron sai do hidrogênio, o hidrogênio fica mais positivo, o oxigênio fica mais negativo, por assim dizer. Não é exatamente isso, mas enfim. Né? E isso puxa o elétron de volta para o hidrogênio. Aí é o contrário, né? A positividade do oxigênio faltando um elétron, puxo, né? E aí esse movimento cria a tal da ponte de hidrogênio, que é o que vai dar as características da água. Tá, e o que isso tem a ver com psicologia? Ora, a gente pode entender que as funções psicológicas elementares, né, aquelas que têm origem filogenética, né, estruturas neuronais, os órgãos, né, os movimentos involuntários, elas são os átomos das funções psicológicas superiores, que seriam as moléculas, que são organizadas pelas funções, pelas relações sociais. As funções psicológicas superiores são relações sociais internalizadas, né? Então, eu só entendo essas funções psicológicas superiores no movimento, na relação entre as funções. Por isso que eu não vou conseguir localizar no cérebro com uma foto, mesmo que seja uma foto em super, né, resolução, onde que estão essas funções psicológicas superiores. Porque elas estão nas relações. É como eu tentar
olhar para o átomo, para a molécula de água com os elétrons parados. Eu não vou ver a ponte de hidrogênio. Né? Então, essa ideia, né, de unidade vem do que o Goethe chamava de Urfennomen. Eu não sei falar alemão, tá? É isso daí. Né? Então, e aí o Goethe vai falar, olha, né? Então, por exemplo, para estudar um organismo, qual que é a parte menor de um organismo para eu entender os organismos ainda tendo as características de um organismo? É a célula. É a partir dessa ideia, né, o Vygotsky e outros autores, né, o Hegel, etc., né, vão desenvolver essa ideia. Acho que isso daqui eu vou pular, que é a relação dessa ideia com o desenvolvimento, mas o nosso tempo está... Eu nem cheguei no texto ainda, para vocês terem uma ideia. Tá. Agora eu cheguei. Então, chegamos no texto, por incrível que pareça. Então, o que o Vygotsky vai trazer nesse texto? Olha, o método pedológico é o estudo da unidade, da totalidade, da gestalt, do desenvolvimento, né? Então, vou ter que procurar qual que é a unidade do desenvolvimento daquilo que eu estou estudando naquele momento. Por exemplo, a gente sabe que um fator muito importante no desenvolvimento é a relação entre pensamento e linguagem. Qual que é a unidade de análise da relação pensamento e linguagem? O significado da palavra. Tá? Então, eu tenho que encontrar... Então, por exemplo, eu fui estudar qual que é o impacto do desenvolvimento do RPG, qual que é o impacto do RPG no desenvolvimento psicológico, no desenvolvimento da personalidade. É a vivência, mas não é qualquer vivência do RPG. Eu percebi que é uma vivência específica, que na literatura o pessoal chamava de bleeding, ou sangramento, que é quando uma espécie, quando se mistura personagem e jogador. É claro, personagem e jogador são a mesma coisa, mas enfim, né? Questões pessoais do jogador afetam o personagem, coisas de fora do jogo e vice-versa. Né? Então, cada objeto, cada estudo, cada intervenção vai me demandar uma unidade diferente. Né? E aqui está um ponto que o Vygotsky diverge então, um pouco do Leontiev. O Leontiev vai falar, olha, qual que é a unidade de estudo das questões da psicologia? É a atividade. Né? Né? Então, esse é um dos pontos de divergência entre os dois. O método da unidade não é o método multilateral. Inclusive, aqui eu discordo, né, do meu antigo orientador, João Batista, né, que ele trabalha com multireferencialismo. Então, não é trazer várias teorias trazendo essas teorias sem fazer uma síntese, né, ter um olhar ampliado do objeto. Não é isso. Não é o rizomatismo, né, do pós-modernismo, né, não é o mapeamento dos Foucaultianos, não é isso. Não é o método de junção das partes, né, como Piaget fazia, né, estudava cada parte em separado e depois via todas as partes, né, juntas. Não, não é isso, tá? Então, quando eu vou estudar, né, se eu for trazer outras teorias, eu tenho que fazer uma suprassunção dessas teorias. Eu tenho que primeiro entender essas teorias, cada uma por si, a crítica interna dessas teorias e superar. E comparar com os dados empíricos. Né? Então, nesse sentido, o estudo da unidade é, ao mesmo tempo, um estudo analítico e sintético. É analítico porque eu vou olhar e vou procurar nos fenômenos, no que eu estou estudando, eu vou procurar uma parte que é essa unidade. Então, eu estou quebrando, eu estou analisando. Mas ao analisar, eu estou vendo as causalidades e as relações. Eu estou procurando as leis. Ou seja, eu vou fazer
sínteses. Né? Então, assim, né, essa análise, né, primeiro a gente vai fazer uma espécie de decomposição sem abstração, uma espécie de eu dar zoom, tá? Então, pensa assim, aonde que está a minha unidade de análise? Então, por exemplo, se eu for estudar a alimentação, eu vou estudar determinados órgãos, né, e determinadas atividades. Eu sei que a pessoa que se alimenta, ela está numa sociedade, mas a minha unidade de análise provavelmente não está no social, né? Não, por assim dizer. Né? Então, no texto o Vygotsky vai falar, olha, existem basicamente, né, duas correntes de estudo do desenvolvimento da pessoa, né, duas grandes correntes metodológicas de desenvolvimento da criança. O que eu vou pegar e vou explicar as coisas a partir da hereditariedade, e que eu vou explicar as coisas a partir do meio, né, a famosa teoria da tábula rasa, né? O Vygotsky vai falar, olha, o caminho correto é o caminho do meio, por assim dizer, né, do meio não, a terceira, no meio no sentido de entre os dois, mas aí repete, desculpa, ficou confuso. É os dois ao mesmo tempo. Então vejam que aqui, esse debate que se faz até hoje, inclusive o pessoal do chat faz isso, né, lá os americanos. Nurture ou nature, né, natureza ou cultura. Isso não faz sentido para o Vygotsky. Por quê? Porque a criança é uma suprassunção, uma negação da negação, uma síntese dialética, uma superação dialética de hereditariedade meio. É os dois ao mesmo tempo, de forma única. Né? Então, nesse sentido, uma coisa que aparece mais para frente nesse livro, né, que cada elemento do meio vai ser diferente para cada criança. E mesmo para a mesma criança, aquele meio vai se diferenciar dependendo da fase, do estágio de desenvolvimento, da idade da criança. Então veja que, inclusive, é bem diferente do que a gente vê muita gente explicando a histórico-cultural, né? Não, o Vygotsky superou esse debate nurture or nature. Esse debate que até hoje a gente vê muito nos livros de psicologia básica, né, americanos, que eles mantêm esse debate. Por que esse debate é importante para os americanos? Para manter-se sem resposta o impacto do capitalismo no desenvolvimento. Para manter o mito do individual, né? Então, vamos lá. Mais uma questão. Esse trecho aqui eu acho muito interessante. O Vygotsky também vai trazer que é importante na pedologia o método clínico. Mas o método clínico aqui, isso ele deixa bem claro no texto. O método clínico não é o método sintomatológico dos sintomas. Então, o método clínico não é simplesmente verificar sintomas, né, e a partir disso procurar uma nomenclatura. O que hoje a gente tem no CID, no DSM, afins. Não é isso. Não é isso. O método clínico para o Vygotsky não é fazer, né, checklist de sintomas. O que é o método clínico? O método clínico é o estudo dos processos que subjazem os sintomas. Vejam que aqui a gente volta para o Marx. É a essência e não a aparência. Eu estudo as causas e não as características. O método clínico é o estudo do processo do desenvolvimento. Então, veja que aqui, mais uma vez, o Vygotsky, né, ele vai deixar claro que é o estudo do processo, por isso que é estudo genético, né, do processo, mas eu tenho que saber das causas e tenho que investigar essas causas intencionalmente. Tá? Aí tem uma discussão no texto que eu acho muito interessante, né, trazer rapidinho, que
que é a questão das crianças prodígio, né? E o Vygotsky, já naquela época, ele faz um debate entre crianças prodígio e genialidade. Ele vai apontar, olha, quando a criança tem o que a gente chama hoje de altas habilidades, normalmente, essa alta habilidade, na verdade, é uma compensação para alguma questão de desenvolvimento. Está compensando alguma função psicológica que não se desenvolveu ou se desenvolveu pouco. Ele vai apontar que a genialidade de fato, né, o que seriam as altas habilidades de fato, é quando eu tenho um desenvolvimento, né, do todo, mas dentro do que seria não aquela fase de desenvolvimento, né, porque as fases não são tão pré-determinadas, né, ele fala das crises, tem fases no Vygotsky de desenvolvimento, mas naquela situação social, para aquela criança, ela está no seu conjunto, não é em apenas uma, lembra que a gente falou, não é uma cada função em separado, mas no conjunto, aquela criança se sobressai. Porque se é apenas uma função que se sobressai em relação às outras, provavelmente essa função está compensando alguma dificuldade. Né? Tanto é que, hoje em dia, a gente fala muito do burnout, né, das pessoas com altas habilidades, que é justamente isso, né? A gente vê muitas pessoas que elas têm altas habilidades intelectuais, mas têm dificuldade, por exemplo, em habilidades sociais. Em Londrina, né, eu não estou mais em Londrina, mas em Londrina a gente tem lá o NAS, né, que é o Núcleo de Altas Habilidades de Superdotação, que fica num colégio que também tem a chamada, né, eu acho que mudou de nome, a sala especial, né, a classe especial. Qual que era a questão que eles tinham? Bom, vinha uma criança, a gente vai manter eles atendidos pelas altas habilidades, ou vai mandar para a classe especial por conta das dificuldades que ela tem? Né? Veja, então, que essa metodologia, essa forma de estudar, que eu vejo todo e não só as partes, como isso muda, inclusive, na nossa forma de atuação. E aí, tem uma coisa que é interessante, né? Então, ok, a gente tem um método genético comparativo, que, de fato, para ter uma visão, né, começar a entender as questões, eu vou comparar a criança com outras crianças, né? O que é esperado, o que não é esperado, né? Inclusive em vários cortes genéticos, né? Que seria em fases diferentes. Mas qual que é o mais importante para a gente entender o desenvolvimento de criança? Isso vale para adulto também, para adolescente, para adulto, etc. Né? Aqui é que o Vygotsky no texto está falando especificamente da criança, mas em outros textos o Luria, né, ele faz isso com adultos. É comparar a criança com ela mesma. Inclusive, essa é uma dica, né, importante, inclusive, para lidar com os efeitos colaterais das redes sociais, né? Então, como que eu percebo o desenvolvimento, como eu estudo o desenvolvimento e quanto que eu meço, por assim dizer, esse desenvolvimento, comparando a criança com ela mesma. Então, mais importante do que saber o quanto que a criança se desenvolveu comparada com outra criança, é ver o quanto que a criança se desenvolveu na minha intervenção, comparando com ela mesma. Isso é o mais importante. Aí, aqui, né, então eu tenho alguns exemplos, né, desse uso das unidades de análise, né, do Vygotsky falando dessas unidades de análise, né, então, para o pensamento dialético, não há nada novo na posição de que o todo não surja mecanicamente por meio de uma soma das partes separadas, mas tem a propriedade de qualidades especificamente únicas que não podem ser deduzidas a partir de uma simples combinação das qualidades das partes. A gente está falando de um todo. Veja que ele fala de um todo, né?
Esse é um trecho que eu traduzi do inglês, né, que eu acho fantástico. Os significados não são gestaltem psicológicas, mas socio-gestaltem. Consciência é uma relação, ou seja, minha relação com o meu ambiente. Todo Das Kapital, né, o Capital, ele é escrito de acordo com este método. Marx analisa a célula da sociedade burguesa, a forma do valor da mercadoria e mostra que um corpo maduro pode ser mais facilmente estudado que uma célula. Então aqui, para quem diz... Tem alguém batendo aqui, eu acho que é meu vizinho. Embaixo. Então vejam, que quem diz assim, o Vygotsky ele não trabalha com materialismo histórico dialético. Como não? O método de análise por unidades, que é o centro, o principal método de análise do Vygotsky, é o método que ele diz que serviu de inspiração. É o método do Capital. Então, se você tira o marxismo, se você tira o materialismo histórico dialético do Vygotsky, você, no melhor das hipóteses, você fica com um Piaget socio-interacionista, que é inclusive como tratam a maioria das pessoas. É um Piaget com social. Você matou o Vygotsky. Né? A gente já passou bastante, pessoal. Aqui tem mais alguns exemplos de análise por unidades. Eu só quero trazer mais uma questão. Aqui. É o último slide, tá? O Nikolai Veresov, né, que é um autor que ainda está vivo, inclusive vai ter, eu coloquei lá no grupo, né, vai ter mais um encontro do grupo de estudos dele, que é aberto e gratuito, só que é em inglês, né, e é num horário bem chatinho. Ele traz o que ele vai chamar de princípios que ele diz que ele pegou, né, analisando as obras do Vygotsky. Então, o princípio dos brotos do desenvolvimento. Então, que para eu entender o desenvolvimento, né, eu tenho que procurar esses brotos. Né? O que é o broto? Quando está crescendo, né, ali, a nova função, ela está surgindo, né, é ali que eu tenho que olhar, não é na função pronta. Né? O Veresov traz uma ideia, que é uma ideia que está um texto, mas é um texto, é um manuscrito do Vygotsky, que é o da psicologia concreta, que o Vygotsky ele vai dizer que os momentos que mais promovem desenvolvimento são os momentos de drama, no sentido teatral, literário de drama, né? Um evento dramático. Né? E que nesses momentos a gente pode ver melhor, né? E esse desenvolvimento, e nesses momentos que ocorre o desenvolvimento. Então tem o princípio da interação, isso principalmente para as crianças, tá? Principalmente não, para as crianças, né? O princípio da interação das formas reais e ideais, ou seja, a criança, como ela está, né? E as funções psicológicas elementares, e aquilo que já está na cultura na forma de relações sociais, as funções psicológicas superiores, o ideal. O ideal aqui no sentido materialista histórico dialético, não platônico. Ideal no sentido de não de algo perfeito, mas ideal no sentido de ideia, conceito cultural. Princípio das ferramentas de desenvolvimento, né? Então, o uso de ferramentas são promotoras do desenvolvimento, e aqui, esse último eu acho fantástico. Né? O Veresov, ele vai dizer que o Vygotsky vai defender a ideia de que, assim, num estudo, então fui lá, estou fazendo uma intervenção, ou estou fazendo uma pesquisa, eu tenho o resultado. Esse resultado, por si só, me diz uma parte da história. Né? Eu vou saber a história ao todo se essas mudanças que eu provoquei, elas persistiram depois. Então vamos supor, por exemplo, que eu sou professor, eu dei uma aula. Essa aula ela só foi efetiva se daqui a um ano
eu avaliar que as mudanças que eu quis promover com aquela aula, elas ainda estão lá. Então, olha que, né, é um ponto de vista que tira a gente do atual, e assim, né, quantas pesquisas e quantas intervenções são feitas nesse sentido, né? Inclusive, ainda hoje, são poucas as pesquisas que usam o método de análise por unidades no FIGOTA, a unidade de análise. Isso que está no Construção do Pensamento e Linguagem, é o primeiro capítulo, ninguém usa. As pessoas adoram falar de zona de desenvolvimento proximal, mas ninguém fala do método, né? Aí aqui tem alguns exemplos, né, de estudos. Então esse é o estudo de desenvolvimento de conceitos, né, do Sakharov, está melhor descrito no capítulo 5 do livro Construção do Pensamento da Linguagem, né, e a gente tem, né, alguns exemplos de estudos depois dessa ideia da unidade de análise e tudo mais. Então, no livro Desenvolvimento Cognitivo, né, tem o Luria fazendo um estudo com adultos, e a gente tem no último capítulo, né, o Vygotsky falando do método sistêmico, né, que é bem interessante. E referências, depois eu coloco para vocês. Então, pessoal, desculpa, foi bastante coisa, tá? Depois eu coloco lá no Discord, tá? As referências todas. Eu vou parar aqui a gravação para a gente poder debater à vontade.